Olá, colegas. O meu nome é Raquel Matos e sou uma das autoras do projeto A Palavra 5. Gostaria de começar por agradecer toda a confiança depositada no nosso trabalho e no nosso projeto. Este webinar é um convite a explorarmos juntos todos os recursos digitais associados à palavra 5, com especial destaque para esta super ferramenta cheia de potencialidades que é o Manual Interativo. Acompanham-me? Quando entramos na aula digital e selecionamos o projeto Palavra a Palavra 5, encontramos esta página. No topo da página, como podem ver, vemos uma barra que dispõe, lado a lado, todos os componentes do projeto. Temos desde logo o manual interativo. Dizia há pouco que é uma super ferramenta porque, para além de reproduzir o manual físico, incorpora de forma absolutamente integrada todos os recursos digitais associados ao projeto, como veremos a seguir. O manual digital, o manual do professor e o dossiê do professor. Encontramos também o manual inclusivo, tão importante para trabalhar com os alunos com mais dificuldades que temos nas nossas salas de aula, o caderno de atividades, que pode ser projetado, as dicas para aprender que se encontram no final do manual aparecem aqui numa versão digital. Parece-nos interessante dispor desta ferramenta porque, por exemplo, no momento de exercício de expressão escrita de um texto de opinião, podemos projetar as dicas e os alunos vão seguindo passo a passo as etapas para escrever o seu próprio texto e, portanto, acaba por ser muito útil. Temos também a avaliação inclusiva, portanto, com um conjunto de testes adaptados para os alunos que precisam destas adaptações, e a brochura de português língua não materna, aqui numa versão digital, para os alunos provenientes de outras culturas, de outros países e que precisam deste acompanhamento particular que também oferecemos com o projeto. Para além destas brochuras e publicações, encontramos também uma versão digital dos componentes do PEC Premium do professor. Seria interessante, por exemplo, projetar um dos cartões de oralidade e escrita com uma imagem sugestiva e, a partir dessa imagem que todos os alunos veem, porque está projetada na sala, produzir um exercício de escrita, um exercício de oralidade. E por que não projetar o tabuleiro do jogo enquanto se joga para que todos acompanhem o momento? São apenas algumas sugestões. Quando progredimos na página, o que vamos encontrar são todos os recursos associados ao projeto, organizados, no fundo, em diferentes formas de pesquisa. Se nos colocarmos no início, vamos encontrar, desde já, aqueles recursos que são mais frequentemente solicitados pelos professores. Mas convido-vos a deslizar até ao final da página, porque temos aqui uma potencialidade importante. Nós podemos explorar todos estes recursos online, com uma ligação à internet, mas muito importante também, nós podemos descarregar estes recursos e, por exemplo, gravá-los numa pen, num disco externo, o que se torna especialmente importante porque eles ficam sempre disponíveis, mesmo quando, numa situação particular, não estamos com um acesso a uma rede que nos permita trabalhar com facilidade. Então, subindo de novo, dizia que aqui no início encontramos os projetos, como veem, arrumados em gavetas, digamos assim, e encontramos as planificações, os vídeos, os quizzes. No fundo, é um acesso rápido àqueles projetos que são mais procurados, que usamos mais frequentemente. Convido a entrarmos aqui na avaliação. Se entrarmos na avaliação, o que é que vamos encontrar? Vamos encontrar os testes na versão editável. No fundo, vamos encontrar os testes e as questões-aula e as fichas de trabalho de que dispomos no dossiê do professor,
mas aqui com acesso muito fácil, basta clicar. Este é o teste diagnóstico e, no fundo, podemos descarregá-lo, editá-lo, transformá-lo, acrescentar questões, o que quisermos. O teste passa a ser do professor, digamos assim, mudar o cabeçalho. Para além destes testes editáveis, todos estes recursos de avaliação estão disponíveis nesta versão. Temos também testes interativos que permitem um feedback imediato e, portanto, que o aluno e o professor acompanhem o progresso de uma forma muito simples, como dizia, instantânea. Conseguimos ver aqui também que podemos selecionar o tipo de recurso que queremos. Podemos selecionar só os testes editáveis e, nesse caso, aparecem-nos as fichas, as questões aula editáveis. Mas outra forma de pesquisarmos os recursos de que necessitamos para determinada aula pode ser através dos recursos do projeto. Neste caso, o que é que encontramos? Encontramos todos os recursos e vemos aqui que há uma diversidade muito grande de recursos, desde animações, apresentações, áudios, documentos, no fundo, todos os recursos, mas neste separador os recursos surgem organizados por unidade. Imaginemos que estamos a trabalhar a unidade 1. Podemos clicar na unidade que estamos a trabalhar e o que vamos encontrar são os recursos listados pela ordem em que nos aparecem no manual, com a indicação da respectiva página. Isto é especialmente útil, por exemplo, quando até estamos a trabalhar com um manual físico e encontramos, estamos a estudar determinado texto e encontramos um recurso que nos parece útil explorar com os alunos. Bom, nesse momento, basta entrar na aula digital, nos recursos do projeto e selecionar aquele recurso em particular. Para os casos em que, claro, não estamos a usar o manual interativo. Se estivermos a usar o manual interativo, na verdade, como eu dizia, isto já está incorporado, é ainda mais fácil, diria eu, ainda mais eficaz. Podemos também pesquisar os recursos por disciplina. O que são os recursos por disciplina? Na verdade, são recursos complementares aos recursos do projeto. São recursos, por exemplo, como quizzes, como encontramos aqui, ou como outros testes interativos de gramática, como temos aqui, relações entre palavras, formação de palavras determinantes. No fundo, outros recursos complementares que podemos usar, por exemplo, para enviar aos alunos como trabalho de casa, para reforçar no momento em que acabamos um conteúdo, já exploramos os recursos do projeto, mas ainda temos tempo para fazer ali um reforço. Então, podemos usar estes recursos complementares no separador do dossiê do professor. Há pouco falava do dossiê do professor numa versão PDF, mas nós sabemos que muitas vezes aquilo que nos faz mais falta é ter todos estes recursos disponíveis numa versão editável. É isso que encontramos. Reparem como está muito organizado este dossiê do professor. É muito fácil movermos-nos por aqui, selecionarmos aquilo de que necessitamos. Na área aulas, encontramos sequências de aprendizagem, ou seja, aulas interativas que podemos aproveitar para dinamizar as nossas aulas. Por exemplo, entrando aqui na unidade 2, na subunidade 2.2, temos aqui a aula número 34. A aula número 34 é a primeira aula da sequência de aulas dedicada à Fadoriana. Quando encontramos logo o sumário da aula e depois, na lateral esquerda, encontramos um conjunto de recursos que serão explorados ao longo desta aula. Clicando em Iniciar, encontramos as páginas do manual que serão exploradas, mas no canto superior direito, nesta seta, podemos avançar. Sabes o que é um texto narrativo? Entre recursos. Mas também podemos voltar ao índice e selecionar, saltando, por exemplo, para o recurso
que queremos. Neste caso, podemos, por exemplo, começar com o Book Talk da Fada Oriana. Há fadas boas e há fadas más. E há livros que nos marcam para sempre, como eu. Mas também podemos optar por editar as aulas, transformando-as de acordo com aquilo que entendemos ser melhor naquele momento. Para isso, temos que clicar neste ícone e, a partir daqui, podemos editar a aula. Podemos, por exemplo, decidir que vamos começar logo pelo visionamento da animação sobre a vida de Sofia de Mello Breyner e eliminamos os outros pontos do sumário. Portanto, podemos editar o sumário, podemos até alterar o número da aula, o número da lição, podemos eliminar recursos ou adicionar recursos, outras páginas do manual, testes, ficheiros. E no final, gravamos a aula e ela passa a estar disponível para ser partilhada com os nossos alunos. Esta funcionalidade torna-se especialmente útil quando um aluno falta a uma aula ou quando pretendemos disponibilizar materiais de apoio ao estudo, por exemplo. De seguida, a Joana vai apresentar-vos então com mais detalhe todas as potencialidades, primeiro do manual digital e depois do manual interativo. Olá, colegas. O meu nome é Joana Faria e sou uma das autoras do projeto Palavra a Palavra 5. Estou aqui convosco neste bocadinho para explorarmos juntos as potencialidades e as ferramentas do manual digital e do manual interativo. Vamos começar então pelo manual digital. Clicamos para abrir e selecionamos a página que pretendemos. A página aqui que está já pré-selecionada por mim é a página 66, mas isto mostra que quando trabalhamos numa determinada página, no momento seguinte em que abrirmos o manual digital, estaremos localizados exatamente na página onde tínhamos estado a trabalhar. O manual tem na lateral, quer do lado esquerdo, quer na margem lateral direita, um conjunto de recursos que pode utilizar e que facilita o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, pode abrir aqui um PowerPoint, como pode abrir também as soluções dos exercícios, ou então pode ver alguns vídeos, pode ver trailers, animações, que são facultadas e são de fácil acesso. Mas o que me parece muito importante destacar aqui neste webinar é um pequeno pormenor do manual digital, que tem a ver com a diversidade de alunos que nós encontramos nas nossas salas de aula de hoje. Por exemplo, nós sabemos que temos alunos com diversas dificuldades, mas também temos alunos estrangeiros e precisamos de olhar para eles com atenção e ajudá-los. O que é que o manual digital nos oferece? Oferece-nos uma leitura assistida em diversas línguas e vou passar a mostrar como é que esta leitura assistida funciona. Por exemplo, podemos aqui selecionar o primeiro parágrafo da lenda da Serra da Estrela e, em seguida, vamos ao canto superior direito para clicar em leitura assistida. Quando clicamos na leitura assistida, o que acontecerá é aparecerá no canto lado direito do ecrã o texto, exatamente o texto que nós selecionamos. E em seguida, basta-nos ir ao menu Definições e vamos encontrar várias opções. Em primeiro lugar, podemos mudar a fonte, o tipo de letra, o que será sempre importante, poderá ajudar alunos, por exemplo, com dificuldades de visão. Podemos mudar também os fundos, optar por cores, mas o que me parece mais importante é clicar nas preferências de leitura. Isto porquê? Porque, se nós repararmos, aqui encontramos uma seleção grande de línguas, mais de 80 línguas, que podemos utilizar para traduzir o excerto que selecionamos, ou então mesmo todo o texto, ou apenas palavras. Neste caso, selecionaremos o ucraniano, já estava pré-selecionado. A seguir, vamos clicar na tradução do documento para o ativarmos e a partir daí é muito simples. Basta clicar em reproduzir no play
E o texto que nós selecionamos será traduzido. Легенда свідчить, що в ізольованому і сумному селі, посеред гір, жив пастух, єдиною компанією якому була собака. Sem dúvida que esta é uma ferramenta muito útil para nós utilizarmos, para nós professores, para utilizarmos no trabalho com os nossos alunos na sala de aula. Torna mais fácil, torna-os muito emotivos, porque de certa forma eles assim conseguem acompanhar o que está a acontecer na aula. Nós sabemos que muitas vezes eles chegam e dominam muito pouco português ou quase não dominam, e isto vai permitir que eles compreendam os textos e vai permitir que o trabalho se torne muito mais eficaz. Vou passar agora ao manual interativo. Sem dúvida que a ferramenta mais completa e útil no nosso dia-a-dia de professor é o manual interativo. O manual interativo tem inúmeras vantagens. Reproduz o manual físico, com a vantagem de podermos tirar partido de todas as potencialidades do digital. Vamos então olhar para ele um bocadinho com atenção. E depois podemos selecionar a página que pretendemos. Neste caso está selecionada a página 54, que é a página onde é iniciado o trabalho com o texto narrativo na unidade 2.1. E, para iniciar o trabalho então com o texto narrativo, nada melhor do que ver uma animação com os alunos em que vamos perceber melhor as características deste tipo de texto. Olá a todos! Estou muito entusiasmada. Vou iniciar o meu projeto de escrita para a escola e vou ser autora por um dia. Para que a minha história seja interessante e com sentido, tenho de estruturar todos os elementos. Com tantas ideias criativas e originais, é mesmo necessário arrumar as ideias. Por onde hei de começar? Primeiro, vou selecionar as personagens que farão parte da história. O espaço onde tudo vai acontecer. Viram como é simples? A vantagem do manual interativo é precisamente esta. Conseguimos aceder quer aos recursos internos, quer aos recursos externos, com a rapidez de um simples clique. Mas vamos continuar a ver estas potencialidades. E aqui vamos avançar para ver uma sequência de aula. Como é que está organizada a sequência e de que maneira que o manual interativo nos facilita o nosso trabalho. Vamos avançar então, por exemplo, para a página 58. E o que é que encontramos nesta sequência? Podemos ver com os nossos alunos uma apresentação PowerPoint sobre as características do conto tradicional e depois ler com eles a definição deste tipo de texto e também uma síntese das mesmas características que já tínhamos abordado anteriormente. E depois, a cada sequência começa com uma atividade de motivação à leitura. Neste caso, nós vamos ler o conto tradicional A Comida Sem Sal e a atividade motivadora é a visualização de um bocadinho do MasterChef Júnior. Já têm os ingredientes, o que lhes foi pedido foi exatamente pratos maravilhosos. Não quero que andem para trás como o caranguejo. Sim, chefe! Então o vosso tempo começa agora! Vemos então este pequeno vídeo para depois fazer 2 exercícios muito breves antes do texto e depois partimos para a leitura. Claro que podemos ler com os alunos também os dados biográficos dos 2 autores responsáveis pela adaptação do conto e depois, muito importante, ou fazemos uma leitura em voz alta e os alunos treinam esta competência, ou então, antes dessa leitura, podemos ouvir o texto. Basta clicar. Comida sem sal. Era uma vez um rei que tinha 3 filhas. Certo dia, resolveu perguntar a cada uma delas qual era a mais sua amiga. Se repararam, à medida que o texto era lido, as palavras vão sendo destacadas, o que ajuda a fazer esse acompanhamento de forma mais eficaz. Queria também mostrar uma particularidade. É que, por exemplo, neste texto não é tão evidente, mas no texto seguinte será. Reparem então na página 62, no texto, no excerto do texto, a pequena sereia. As palavras mais complexas estão destacadas e, se clicarmos nelas, imediatamente surge o significado. Por exemplo, estirpe, que significa linhagem, diáfana, transparente. E isto facilita muito o nosso trabalho porque vamos mostrando o significado das palavras aos alunos e o texto torna-se mais compreensível. Mas vamos voltar à sequência que estávamos a abordar. Depois de lermos o texto Comida sem Sal, o que se pretende é claramente que o aluno responda às questões de interpretação.
e elas aparecem em seguida. Aqui estão. Depois da leitura do texto, o que se pressupõe é que realizemos com os alunos exercícios de interpretação. E aqui o manual interativo também é muito lógico e muito eficaz. Por exemplo, aqui podemos começar por ver significados de determinadas palavras. Trajes, roupas, soberano, rei, boda, festa de casamento e manjares, pratos requintados. Vamos realizando estes exercícios com os alunos e depois verificamos se eles acertaram nas respostas. Também podemos ir completando os esquemas, ou então podemos realizar questões de desenvolvimento ou questões de resposta restrita. Por exemplo, aqui os alunos têm que defender a sua opinião, têm que defender se concordam com a decisão do rei ou se não concordam com a decisão do rei e justificar. Nós podemos construir com eles uma resposta ou então podemos sugerir as respostas que eles poderão dar. Mas o manual interativo não é só útil a nível de interpretação e com todos os recursos que ele tem. É também muito importante a nível de trabalho gramatical. Por exemplo, na gramática eu gostava de mostrar que o trabalho que está a ser feito é com verbos. E aqui podemos muito facilmente, depois de realizar os exercícios, ir também ao caderno de atividades. Basta clicar no canto superior direito, por exemplo, aqui será a ficha 12, e surge uma ficha de trabalho do caderno de atividades para nós realizarmos com os alunos. É um trabalho muito rápido e muito instintivo e natural, ou seja, fazemos os exercícios do manual e depois podemos facilmente aceder ao caderno de atividades. Mas podemos também aceder muito facilmente ao apêndice gramatical. Está aqui o link e somos remetidos imediatamente para a página do apêndice gramatical, onde é explicada a flexão verbal e onde encontramos também verbos conjugados. É sempre útil relembrar todos os tempos com os alunos. E depois do trabalho de gramática, vamos trabalhar também a escrita. E como é que o manual interativo nos ajuda? Por exemplo, na construção deste texto narrativo. Aqui o que é pedido aos alunos é que eles expliquem como é que um cozinheiro ganhou um poder mágico. E podemos construir o texto com os alunos, ou então podemos mostrar-lhes uma possibilidade de texto para depois eles construírem o texto deles. Como podem ver, o trabalho numa sequência é um trabalho muito intuitivo e muito natural. Passamos então agora para o final da sequência. Aqui nós temos sempre uma atividade, uma rubrica motivadora, divertida e apelativa. Neste caso, a atividade, a rubrica chama-se Palavras aos Pares e os alunos têm que selecionar a opção correta, ou seja, um exercício de ortografia e eles têm de utilizar a forma correta do verbo ter. Antes de realizar o exercício, podem e devem ouvir o vídeo onde é explicada esta particularidade do verbo ter no singular e no plural. Vamos ver um bocadinho. Bem-vindos à rubrica Assim é que se fala. Hoje o tema refere-se a duas formas verbais do verbo ter. Vamos ao trabalho? Observa a seguinte frase. Ele, um carro novo. Qual será a forma a aplicar nesta frase? O aluno tem de selecionar a forma correta, neste caso tem no singular, e depois valida a sua resposta. Correto. E o vídeo continua. Julgo que já mostrei um bocadinho, já que deu para perceber que as sequências terminam sempre de uma forma divertida e apelativa, também para tornar mais leve o final da aula. E agora vou avançar para o final da unidade. Estamos na página 78. Na página 78 encontramos uma síntese de todos os conteúdos trabalhados ao longo desta unidade. Por que é que esta síntese é importante? Mais uma vez, porque aqui atendemos e temos em consideração a diversidade de alunos que temos na sala. E não esquecemos que temos alunos que falam línguas muito diferentes. E assim, esta síntese aparece sempre traduzida em 4 línguas. Aparece traduzida em inglês, em espanhol, em francês e em ucraniano. Como é que fazemos esta tradução? De uma forma muito simples. Vamos ao final da síntese e selecionamos a língua que pretendemos. Por exemplo, aqui podemos selecionar inglês.
E vamos então ouvir a síntese na língua inglesa. Here's a summary that will help you evaluate this subunit. Ready for the challenge. 1. Narratives from the popular oral tradition. Popular oral narratives are narrative texts of popular origin that are primarily conveyed orally and from generation to generation. Como podem ver, temos o áudio, mas também temos no manual interativo, também surge a tradução por escrito. Julgo que esta pequenina amostra daquilo que é o manual interativo é muito útil para conseguirmos utilizar melhor nas nossas aulas e recorrer a ele, porque revela claramente como é intuitivo o nosso trabalho, como pode ser intuitivo o nosso trabalho, natural, muito rápido e eficaz. E chegou a altura de concluir o nosso webinar. Esperamos que esta pequena amostra daquilo que é possível fazer com o manual interativo e com os recursos da aula digital tenha sido esclarecedora e que motive os colegas a experimentar estas ferramentas tão preciosas para facilitar o nosso trabalho. Nunca esquecendo que o digital já conquistou os nossos alunos, para quem aprender assim é mais divertido. Muito obrigada por terem estado connosco. Continuaremos juntos neste desafio que é ensinar e aprender português. Até à próxima! Lei Educação. Um ponto de encontro.